Bom dia, paz, irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. A nossa leitura é Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Amém. Essa é a leitura de hoje para a nossa reflexão. É interessante que no verso 30 nos chama a atenção para não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A palavra nos diz que as palavras que saem da nossa boca, as palavras que nós dizemos durante o dia, podem entristecer o Espírito Santo de Deus. E ela nos diz, a palavra do Senhor nos diz para não entristecermos o Espírito Santo de Deus, que é para nos livrarmos de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, como também de toda maldade, que devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Irmãos, é muito triste, é muito complicado a gente ver o que o homem faz com a natureza, né? A forma como o homem tem agido durante toda a vida no que diz respeito à poluição, né? A degradação do meio ambiente, a degradação da natureza, a falta de educação, a falta de bom senso, a falta de respeito com os recursos naturais, né? O desperdício, o consumismo, tantas outras coisas. Isso tudo é muito ruim, né? E isso nos trouxe até aqui. Nós vivemos hoje um tempo em que já não é mais certo o tempo de chuva, o tempo de isso, o tempo daquilo. Está tudo meio misturado, né? Um dia chove demais, outro tempo não chove nada. Enfim, nós estamos colhendo os frutos das nossas atitudes, né? Das nossas ações ao longo do tempo, ao longo dos anos. Mas há um outro tipo de poluição também que muitas vezes a gente não fica atento, não fica muito ligado em relação a ele, e que ele também é tão prejudicial para a saúde de todos nós, é tão prejudicial para a vida de todos nós, que é a poluição verbal. Ela estraga um ambiente. A poluição verbal torna um ambiente, aquele ambiente onde há poluição verbal, um lugar triste, um lugar feio, um lugar sem vida, um lugar sem o agir de Deus, um lugar sem unção, sem presença de Deus. A poluição verbal nos tira coisas extremamente preciosas. Por isso nós devemos também estar cuidadosos, sermos cuidadosos não só com a poluição do meio ambiente, mas com a poluição verbal. E aí quando a gente fala de poluição verbal, a pessoa pode pensar logo nas palavras feias, né? Nos palavrões, mas não é só isso não. Nós poluímos o nosso ambiente quando nós dizemos palavras negativas, quando temos uma perspectiva negativa em relação à vida, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, nada presta, nada é bom, ninguém presta, né? Ninguém sabe, enfim, um monte de coisa. É muito mimimi, é muita rabugice, é muita resmungação, né? Implicância. A gente tem que tomar muito cuidado para não tornar o nosso ambiente um ambiente nocivo, prejudicial à nossa saúde espiritual por causa da poluição verbal. Que tal se fizéssemos nós, eu daqui, você daí, todos nós, um compromisso de evitar as palavras negativas durante esta semana? Será que no fim de semana a gente vai ter uma boa surpresa? Eu creio que sim. Eu creio que se fizermos verdadeiramente esse compromisso de tomarmos cuidados com as palavras que vamos dizer durante essa semana, que não seja um palavrão, é claro, de forma alguma, mas que não seja uma palavra negativa, que não falemos mal de ninguém, eu acho que a gente vai ficar bem surpreso ao descobrir no final dessa semana a diferença que isso fez. Talvez a gente vai até falar menos. É bem provável que sim, que se a gente deixar de falar certas coisas, de abrir a boca para dar opinião sobre tudo, né? Se a gente se preocupar com a poluição verbal, a gente vai acabar falando menos. E tudo aquilo que a gente disser vai ter mais utilidade.
né? Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele incita os crentes a evitar esse tipo de poluição, né? A tomar essa decisão de evitar palavras torpes, de palavras que fazem mal de outras pessoas. Ele nos diz aqui para lançarmos fora o velho homem, o que entristece o Espírito Santo, para ter uma nova vida, para nos revestirmos do novo homem, que levanta outros, que ajuda outros, que incentiva outros. É evidente que nós precisamos do agir do Espírito Santo em nós para mudarmos esses velhos hábitos do velho homem, né, que são próprios do velho homem. Para a gente proceder, para a gente viver essas mudanças, nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando em nossa conduta, nossos pensamentos e no nosso falar. Portanto, vamos pedir a Ele que nos ajude mesmo. Se nós queremos ser agentes dessa despoluição verbal, nós devemos escolher hoje mesmo, o mais rápido possível, a mudar. Pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para mudar. Essa é uma forma excelente de iniciar uma limpeza em nosso meio ambiente espiritual. Tudo que atrapalha o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento espiritual. O meu convite é, vamos ajudar, vamos nos envolver, vamos fazer parte dessa despoluição e usar palavras limpas que não entristecem o Espírito Santo de Deus? Talvez não seja tão fácil assim no começo, no início, desfazer-se de algumas expressões, de algumas palavras, mas uma hora tem que começar, porque somos novas criaturas. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Vigia, irmão. Vigia. Não polua o ambiente ao abrir a sua boca. Não faça daquele ambiente um ambiente sujo, carregado por causa das palavras que saem da sua boca. Isso é sério, hein? Pense mais nisso. Em nome de Jesus, medite nisso para a glória do Senhor. E vamos orar. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus. Parece para o mundo muitas vezes que a mudança de uma pessoa só não vai fazer nenhuma diferença. Mas nós cremos, Senhor, que a mudança que tanto desejamos, que tanto acreditamos, começa também por nós, por cada um de nós. São atitudes que mudam o nosso modo de agir, nosso modo de falar, que mudam a nossa vida e que contribuem para o nosso amadurecimento espiritual, para depois também contribuir com o amadurecimento, com o crescimento, com a edificação de outras pessoas. Mas são hábitos antigos. Mas se entristecem o Espírito Santo do Senhor, nós te pedimos, ajude-nos a mudar o nosso proceder, o nosso falar, que possamos abrir a boca para abençoar, para edificar, para exortar também, mas que façamos isso com a consciência de que somos agentes participantes, importantes neste processo de despoluição verbal para o crescimento e edificação espiritual. Ajude-nos, Pai, a vigiarmos, a pensarmos, a refletirmos antes de abrirmos a boca, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.